E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet. Hoje, mais uma vez, contando com a presença de Guilherme Cimatti. E aí, Cimateira? Tudo bem, Luizão? Um abraço a você e a Tudo todos bem. Que nos acompanham, um prazer. Mandar um abraço pro nosso GG, né? Um abraço pro nosso GG que teve um pequeno acidente. Um pequeno acidente, mas tá se recuperando aí, tá ainda com um pouquinho de inchaço ali, né, no pé direito, né? O GG sofreu um pequeno acidente de moto, mas tá tudo bem com ele, viu, gente? Tá Só tudo certo. a princípio, uma luxação em um dos tornozeiros ali, mas daqui a pouquinho ele tá de volta com o vlog da torcida aqui no Palmeiras Cast e a gente vai seguindo nas transmissões também e a gente vai seguindo. Exato, foi só um susto, o GG tá bem. Mas e aí, Cimatti? Esse nosso papo de hoje é com um cara que conhece muito de Palmeiras e vivenciou o clube, talvez assim, não vamos dizer que foi um período tão bom, porque de fato foi um período com poucas conquistas. Mas foi um período que, curiosamente, o Palmeiras mantinha duas agremiações. Palmeiras e o Palmeiras B. E ele é oriundo das categorias de base e atuou por esse Palmeiras B também. E é um cara que é muito querido pela nossa torcida e ficou marcado por uma frase. Você se recorda qual é? Mais vale uma assistência do que um gol, não é? Exato! Algo do tipo. Quem é o nosso convidado de hoje, Cimatti? É o Wendel, campeão paulista de 2008. Aliás, é uma conquista que eu tenho um carinho enorme, viu, Luizão? E Grande aí, Wendel! Opa, bem-vindo! Fala aí, amigo, família Palmeiras, toda a torcida palmeirense, gratidão a Deus e ao Palmeiras. Foi realmente um momento maravilhoso ter atuado aqui 12 anos na Sociedade Esportiva Palmeiras e uma alegria estar retornando aqui. Já comentei alguns jogos aí com o Luizão, né? Sim! No Sub-17, Sub-20, participei do pré-jogo com a TV Palmeiras lá no Allianz Parque e agradeço aí o convite. O Guilherme me convidou, o Luizão me convidou e estamos aqui para bater um papo aí sobre o nosso Palmeiras. Cara, e é legal a gente trazer o Wendel, né? Porque a gente vai falar um pouco de Palmeiras B também, porque a galera dessa geração de hoje talvez não tenha a mínima ideia do que era o Palmeiras B. O pessoal fala, Palmeiras B? Que conversa fiada é essa, né? Que papo é esse? Mas o Palmeiras durante um bom tempo, gente, ali de 99 pra frente, o Palmeiras montou uma segunda equipe, né? Como assim? Digamos, no futebol amador a gente tem ali o segundo quadro, né? Então, joga o pessoal do principal, segundo quadro, joga uma galera um pouco mais jovem e tal. Só que no Palmeiras B, qual que era a ideia? O Palmeiras utilizava jogadores com uma idade limite até 23 anos, que geralmente eram o que a gente poderia chamar de aspirantes ali, né? Após o fim dos aspirantes. Então eram jogadores até 23 anos, que o Palmeiras tinha uma pretensão até de uso ou de uma venda futura e que não tinham espaço no elenco principal. Em alguns casos, jogadores retornando de lesão, que estavam naquele período de transição, então descia para o time B para fazer alguns jogos e tal. E a equipe participava, Cimatti, do Campeonato Paulista. Então jogou a Série B do Campeonato Paulista, jogou a Série A3 do Campeonato Paulista, jogou a Série A2 do Campeonato Paulista, inclusive campeã em alguns anos, e só não jogou a Série A1 do Paulista por força de regulamento, porque o regulamento dizia que o Palmeiras não podia ter dois representantes na Série A1, sabia dessa? Mas tinha na Copinha, eu lembro de encarar Palmeiras e Palmeiras Exato. B na Copinha, eu não sei nem se o Wendel tava nesse jogo, se não me engano foi lá pra 2003, Palmeiras e Palmeiras B. Tivemos acho que em duas ou três oportunidades esse confronto. Claro que no Palestra Itália foi esse Sim, jogo. E o Palmeiras B de mandante. Palmeiras B de mandante. O mais curioso. Mas é legal a gente relembrar, né, que o Palmeiras teve essa ideia. E além de Palmeiras A e Palmeiras B aqui em São Paulo, teve também o Palmeiras do Nordeste. É verdade. Que jogava lá na Bahia, inclusive chegou a conquistar título também. E teve até um jogador que veio de lá pra cá, o Tupã, jogou no Palmeiras aqui, esteve no elenco da Conmebol Libertadores de 2001, aquele time treinado pelo Celso Roth. Que quase a gente venceu de novo, né, Luizão? 99, 2000, 2001. 2000, 2001, ficamos no quase. Rapaz. Fomos roubados, na verdade. Né? Bom, vamos deixar esse assunto pra lá, né? Mas o Wendel é natural de Itapetinga, na Bahia. Itapetinga. E como é que o moço de Itapetinga vem parar em São Paulo e vem parar no Palmeiras? É uma longa história. Primeiro o Luizão deu uma aula aí sobre o Palmeiras B, né? E os grandes clubes têm o time B, né? O Real Madrid, o Barcelona. Sim. É uma forma de não perder alguns jogadores que estouraram a idade do Sub-20. Diretoria ali e a comissão técnica vê que tem condições de estar no time principal. Então, por isso, o Palmeiras fez esse
Palmeiras B e até o Palmeiras do Nordeste para captar grandes atletas que às vezes não têm a oportunidade. O segredo do sucesso é a preparação, o talento e a oportunidade, né? Então o Palmeiras atuou bastante tempo com essa equipe B, eu fiquei 3 anos na equipe B, sempre treinava com o elenco principal durante o meio de semana e ao final de semana nós jogávamos a Série A3, A2, e o interessante é que no ano que eu subi, que eu firmei mesmo no time principal, no domingo nós jogamos a Série A2, né? Eu joguei a Série A2 no domingo, e na quarta, pelo Palmeiras B, Sim. e na quarta-feira eu estava jogando 8ª de Libertadores, Palmeiras e São Palmeiras Paulo. São Paulo no Palestra Itália, né? Então é um fato interessante. Então tá aí o segredo do sucesso. Você está preparado. Eu sempre sonhava, orava a Deus, trabalhava bastante para um dia jogar, né, e atuar pelo Palmeiras. E tive essa oportunidade que muitos jogadores não tiveram, né, a oportunidade. Outros tiveram a oportunidade e não estavam preparados e não soube dar sequência. Nós estávamos até conversando de alguns atletas que não tinham um bom comportamento, não sabia trabalhar em equipe, não tinham o respeito à hierarquia e perdeu, né? Tinha um grande talento, uma grande oportunidade, mas não soube dar sequência. E voltando à pergunta, né? Já passei sobre o Palmeiras B, vindo lá da Bahia, Itapetinga, sul da Bahia, próximo à Vitória da Conquista. Eu atuava na escolinha chamada Craques do Futuro, que o objetivo não era só formar atletas, mas cidadão. A gente sabe que nem todos iriam virar jogador, porque é uma profissão muito disputada. Até fala que jogador de futebol é a profissão mais disputada do mundo. Por quê? Porque você vê lá médicos, engenheiros, advogados, falam, tentei ser jogador, não consegui, estudei e me tornei, né, a profissão que eles estavam. Então, por isso que é uma das profissões mais disputadas do mundo. E a minha escolinha, o dono da escolinha, ele tinha um contato lá no Vitória da Bahia. E ele levava alguns atletas para fazer teste, ou às vezes o Vitória vinha e fazia essas peneiras, né? E eu tive a oportunidade de ir para o Vitória, joguei na base do Vitória da Bahia. Chegou um momento que eu não podia mais dar continuidade. O Pierre também jogou na base do Vitória. Que legal. E até os meninos falavam, o Newton Mota, que era o superintendente, tá sem visão, hein? Liberou o Wendel e o Pierre, e nós estávamos jogando titular aqui no Palmeiras, né? E aí eu cheguei do Vitória, eu vim para São José dos Campos, joguei no São José, meus tios moravam lá, fiquei morando com meus tios, e comecei a jogar no São José. Dali disputei Copa São Paulo, tive uma passagem pelo Juventus, e depois do Juventus que eu vim pro Palmeiras. Com quantos anos você chegou aqui? Eu cheguei já estava completando 21 anos. 21. Aí eu fiz um teste, né, no Palmeiras B, e eles já gostaram, e aí viu essa como oportunidade de jogar no profissional ou uma negociação, né? Uhum. Então foi dessa forma que eu cheguei no Palmeiras. Que ano que é, Wendel? Foi 2003. Foi quando o Palmeiras estava na Série B, né? Mas olha a diferença, né? Em 2003, um atleta com 20 para 21 anos, ele ainda conseguia vislumbrar uma oportunidade de mercado para tentar ingressar num clube grande, de alguma maneira. Hoje eu recebo muita mensagem do pessoal perguntando, né? Falando assim, pô, meu menino queria fazer um teste, não sei o que, tal, mas qual a idade? 20. E muitas vezes hoje, o cara com 20 anos, se ele não tiver tido nenhuma passagem por algum clube, disputado alguma competição. E o que você tá falando, Luizão, não consegue uma oportunidade, cara. E o que você tá falando é que eu também joguei contra o Palmeiras, né? Eu com 19 anos joguei os campeonatos paulistas, com 20 anos também joguei, o Palmeiras sempre gostou. Não deu certo de eu vir, mas sempre estava no radar. Aí surgiu essa oportunidade, eu já tinha estourado, mas mesmo assim a diretoria confiou e deu essa oportunidade de eu estar no Palmeiras. E como foi deixar a família lá na Bahia, o Wendel vir para São Paulo, chegar no Palmeiras? Como é que foi o contato com a tua família? Porque naquela época não tinha rede social, né? Eu até tinha, mas acho que muito menor do que hoje. Como foi isso? Era a época do orelhão, né? Ainda funcionava, né? Eu saí de casa com 13 anos, né? Quando eu saí para ir pro Vitória. Então, com 13 anos, eu já fui morar na casa do atleta. E eu tinha essa mentalidade de vencer, de ser jogador.
E já houve alguns atletas que foram primeiro do que eu, que não conseguiu ficar por saudade dos pais. Outros, por causa de namorada, voltou para Itapetinga. Eu falei, não vou passar por esse... Eu vou ser guerreiro, eu vou vencer. Né? Aquele que quer o seu objetivo tem que sacrificar, né? Não há vitória sem sacrifício. Então eu já fui determinado e aguentei ali, né? Dava saudade, ligava pro pai, pra mãe e tudo, mas eu estava decidido que eu saí de Itapetinga e só iria voltar com o sonho realizado. E graças a Deus eu consegui. A gente recebeu o Diego Souza aqui, a gente falou um pouquinho da geração dele, né? Que foi uma geração que ganhou a Série B em 2003. Da geração dele, Diego, Edmilson, Wagner Alceu, Correia, mas aí dos meninos da base, né? Diego Cavalieri, aí tinha o Leandrinho, que depois jogou na Ponte Preta, o Tico Elias, Francis, né? Tico Elias jogou na base aqui também, né? O Francis, apesar do Francis ser 8'2", né? O Francis, ele sobe um pouquinho depois também, junto com o Wendel já. Mas todo mundo ali dessa mesma geração. De quando você chega para incorporar esse Palmeiras B, Wendel, quem mais estava nesse grupo? Só pra galera ter uma ideia de alguns nomes que conseguiu também depois. Que conseguiu, né? Depois que eu joguei, graças a Deus, fui bem, abri porta pros outros. Tava o Ilcinho, que depois foi pro São Paulo. O que começou a jogar mesmo, ficar direto, o Cavalieri, o Bruno, o Deola. Teve também o Betão, um atacante. Sim. Tinha o David, o zagueiro. Sim. Né? David. O Elias, que foi volante depois, né? Era atacante. O Elias, mas aí ele já saiu, achou melhor ir embora, emprestado. O Tico Elias é da mesma geração do Leandrinho. E jogaram juntos na Ponte depois. Leandrinho, uma vez encontrei ele no futebol amador aí, mas isso é uma história para outro dia. Jogava muito o Leandrinho. O Edmilson, atacante também, que jogou muito em 2003. O Edmilson já 2003. Aí ficou um tempão, né, no Japão. Sim, depois voltou e encerrou carreira no Red Bull Bragantino. Foi um dos grandes nomes. Mas teve muitos jogadores que saíram dali e foram para outros clubes também. Mas, Wendel, e o dia que você foi comunicado da oportunidade que teria no profissional, né? Que você já meio contou um pouquinho da história, né? No domingo você faz um jogo pela Série A2, na quarta-feira você tá num Palmeiras, um São Paulo e Palmeiras, né? Dentro do Morumbi. Como que foi esse período desses 3, 4 dias ali? Até de quando te comunicam, tu vai agora ter uma oportunidade lá, porque você já treinava como profissional aqui, mas figurava no time B. Como é que foi a hora que o pessoal fala, vai jogar tal, como é que foram esses 3, 4 dias até o jogo? Demora um pouco, né, pra cair a ficha, assim, você fica num momento, assim, de admiração, tudo. Na verdade, nós jogamos no domingo, Série A2, e a segunda é a folga, né? Aí eu morava ainda em Mogi das Cruzes, eu já era casado, mas minha esposa ainda trabalhava numa fábrica, já tinha a Gabi, inclusive a Gabi até me trouxe aqui hoje. No CT já tá dirigindo, né? O tempo passa rápido. E aí eu tava de folga lá em Mogi, tava no supermercado. E aí o supermercado, o sinal é meio ruim, sabe? Sabe quando fica só um tracinho? Uhum. E o Palmeiras tinha jogado contra o Figueirense e tinha perdido, né? Tomou aquela goleada de 6-0. Caiu o Leão. O treinador era o professor Leão, o Leão foi demitido. E aí eles efetivaram o Marcelo Vilar, interino, ficou interino. E Marcelo Vilar era o nosso treinador do time B. E aí o telefone tocou, era o Léo. O Léo hoje é o nosso gerente, né, de futebol. Na época ele era supervisor. Léo Piffer. É o Léo Piffer. Aí o Léo me ligou, né? Aí eu, nossa, é o Palmeiras. O Léo tá em todas, né, cara? Tá em todas, desde essa época. Aí eu já peguei, corri pra fora do mercado, né? No local que o sinal pega melhor, né? Aí eu já retornei, aí acho que ele tava ocupado, não atendia, né? Eu falei, nossa, o Léo me ligou, por favor, melhor ir pra casa. Eu fui pra casa, já acabei as compras, já fui pra casa, fiquei aguardando. Aí ele me retornou de novo a ligação. Aí ele fala, Pedrito, eles me chamam de Pedrita, né? Pedrita, ó, você tá sabendo aí, né? O Palmeiras perdeu, o professor Leão foi demitido. O Marcelo, e aí o coração já começou a acelerar, né? Falei, foi demitido, o professor Vilar tá de interino.
Aí eu só esperando, né, ele falar. É. E aí ele subiu e pediu para você se apresentar aqui para treinar à tarde. Era na segunda mesmo, né? Era de manhã. Falou, à tarde o treino vai ser às 4 horas, é bom você chegar umas 3 horas. Falei, o quê? Eu vou chegar umas 2. já na hora ali, já ajoelhei, né? Ajoelhei ali, agradeci a Deus. Falei, Senhor, obrigado, essa é a oportunidade que eu precisava. Obrigado, o Senhor abriu as portas. Já me arrumei e tal. E aí fui lá e vim de trenzão. E você jogou de volante ou de lateral? Volante. De volante. É. Tinha alguém suspenso, alguém fora, Wendel? Como é que surgiu essa oportunidade? Aí eu... Teve uma briga Palmeiras e Cerro Porteño aqui no Palestra, que o Alceu deu da voadora do Alceu. O Alceu ficou conhecido durante muitos anos como o Sub-Zero Alviverde. E foi a briga que o Edmundo não se meteu, justamente para não criar polêmica, não foi e isso? O Alceu, ele foi expulso, né, da Libertadores. Aí eu assumi o lugar dele, peguei o número dele, número 20. Minha primeira camisa no Palmeiras foi o número 20. E aí eu entrei no lugar do Alceu, né? Fizeram a inscrição. Aí eu vim de trenzão. Aí eu me apresentei, cheguei aqui no vestiário. Aí peguei lá o material, tudo. Aí os caras, ó, ali tem a copa ali, tem um lanche, faz um lanche aí, né, tal. Aí cheguei lá pra lanchar, tava Edmundo, Gamarra. O Marcão eu já conhecia, né? Que eu já... Sim. E eu não senti muito porque eu já treinava, né? Com os caras. Fiquei no banco na série B de 2013, fiquei no banco, no jogo e treinava com eles. Mas aí eu vi lá, quando eu vi o Edmundo, o Gamarra, o Edmundo eu gostava da época da Parmalat, 93, 94, o Edmundo era o que eu mais gostava. O Edmundo arrastava, né? Falava, o Edmundo vai jogar, então o Palmeiras já ganhou. Aí cheguei lá, cumprimentei, né? Aí falei essa questão, ó, eu torci muito por você, né? Palmeiras gostava. Quando você jogava, eu já confiava que o Palmeiras iria ganhar, o Gamarra. Fiquei ali na resenha, quietinho e tal. Aí fomos pro treino. Aí o professor deu um coletivo, né? Aí no primeiro tempo eu joguei no reserva. Aí no segundo tempo ele já me botou no titular já. Porque no primeiro tempo eu tava... Os caras estavam de bicicleta, eu tava de moto, né? Os caras, caramba, ô, jogador, calma aí, pô. Tava falando, não, aqui treino é jogo é guerra, pô. Queria transformar a oportunidade de fato, aí né? já fui pro time titular, aí graças a Deus, dali já fiquei titular direto. Aí joguei contra o São Paulo, graças a Deus fui bem, a segunda partida já... Você lembra o time desse dia, mais ou menos? O time base? Marcos... Não, o Marcão tava machucado, o goleiro foi o Sérgio, mas eu tenho aqui, ó, uma foto aqui. Ah, foi o Serjão nesse dia? Serjão. O lateral direito é Paulo Baier. Gostava do Paulo Baier. Eu tenho uma foto aqui, ó, muito legal esse time aqui. Aí o zagueiro era o Gamarra e o Daniel, que veio do São Caetano. O lateral esquerdo, acho que jogou o Lúcio, que fala que era o Maldini do Nordeste. Aí, deixa eu... Não, aqui tem um monte de foto que não dá. Mas eu acho que tem um de Sérgio, mente. Paulo Baier, Thiago Gomes, Gamarra e Lúcio, Marcinho Guerreiro, Correia, você e o Marcinho. Jogou com 3 volantes. Edmundo e Washington. O Washington, E tinha o Osmar também, acho, com opção. O Osmar tava no banco. Mas aí entraram no jogo o Ricardinho no seu lugar, o Christian no lugar do Marcinho. Christian Meia. Isso, o Christian e depois... Christian Mendigo. Que veio do Paraná. E depois entrou o Leonardo Silva na reta final, porque... Caramba, teve um monte de cartão vermelho aqui, cara. O do São Paulo, o Leandro lá que subiu na trave. O Paulo Baier, Marcinho Guerreiro, foi expulso. Thiago Nós Gomes. estávamos com um jogador a mais nesse jogo. Caramba. Aí, infelizmente, o Gamarra foi dar o passe, pegou no juiz, o juiz atrapalhou ali, e ainda o lance que ele deu o pênalti, que a gente acha que foi fora, né? Teve erro da arbitragem aí. E tava mais fácil nós fazermos o segundo gol do que o São Paulo. O São Paulo tava tomando sufoco. Eu lembro que teve uma falta na entrada da área, o Edmundo bateu. Esse jogo o Palmeiras jogou muito bem mesmo. Jogou bem. Nós estávamos melhores no jogo. Infelizmente teve erro da arbitragem.
E aí, acabou a Libertadores, você seguiu tendo oportunidade no Brasileiro. Aí já fiquei direto, titular. Eu era titular direto. Depois do Marcelo Vilar veio... O Tite. O Tite. Chegou o professor Tite. Aí nós chegamos a ficar em 8º. Aí teve duas derrotas seguidas e mandaram o professor Tite embora, que não era para mandar embora, né? Foi meio injusto, né, com o professor. Aí em 2007 veio o Caio Júnior. Aí foi o ano que eu mais joguei. De 60 partidas, eu joguei 51. Eu joguei mais que o Cavalieri, que é o goleiro. E foi quando o Valdívia começou a receber mais oportunidades. Porque ele já estava no elenco em 2006, mas não jogava. Ele chega no mês de 2006, mas ele só tem oportunidade mais na reta final. O primeiro jogo do Valdívia como titular, eu estava no palestra. Rio de Janeiro, não foi? Não, foi no Parque Antártica mesmo. Palmeiras e Botafogo. Foi um dia que choveu um absurdo, cara. Choveu um absurdo nesse jogo. O Valdívia foi titular pela primeira vez. É que o meio era o Juninho Paulista, né? O Juninho jogava muito. Jogava muito Juninho mesmo. e Marcinho. Aí o Valdívia no finalzinho de 2006, né? Ele já começou a... se adaptou melhor, começou a desenvolver. E 2007, 2007, 2008, ele fazia chover. 2007 foi um grande ano, né? 2007 foi um grande ano pra ele, assim, foi o cartão de visita mesmo, 2007, que foi quando todo mundo olhou e falou, caraca, porque até 2006 mesmo ainda tinha aquela coisa, pô, Palmeiras contratou, é um mago, não sei o quê, mas pô, não joga e tem pouca oportunidade. E aí em 2007, ele e Edmundo se entenderam muito bem dentro de campo, né? E aí o time engrenou. Tem aquela vitória contra o Corinthians, 3-0, né? 3-0 nós comentamos antes. Ainda deu uma caneta no André Santos? Não, esse daí foi 2009. Esse é 2009. Ah, foi 2009 já? É verdade. 2007 é o que o Edmundo... É que a gente ganhou tantas vezes que eu até confundo. É porque eu falei, né, que o Corinthians é o time que eu mais tenho vitórias. O meu maior freguês é o Corinthians, né? Então os corintianos vêm brincando, eu falo, ó, não vem brincar comigo não, que o Corinthians é o time que eu mais venci. E qual que foi a vitória mais saborosa contra o Corinthians, Wendel? A do Obina, lá em Presidente Prudente, né? Que o Obina fez 5 gols nesse jogo. Aí só valeu 3, né? Porque ele fez de pênalti, o juiz mandou voltar. Aí ele fez de novo. E teve um que o juiz deu impedimento, não sei se estava mesmo, né? Não tinha o VAR na época. Mas, independente disso, os 3 foram validados. Ele pediu até música no Fantástico. Esse dia foi bom, hein? Foi. 3-0 no Corinthians. Música no Fantástico depois de um clássico. Então, o melhor foi esse e o também de 3-0 que o Edmundo fez de voleio, né? No Morumbi. Aí foi muito bom. O Edmundo fez 2 esse dia. Fez 2 gols. E quem fez o outro gol? Osmar Cambalhota. Osmar Cambalhota. Grande Osmar. É um bom nome pra trazer aqui, hein, Luizão? O Osmar... Palmeirense. Nós jogamos de vez em quando aí os eventos pelo interior, o Osmar joga com a gente também. Ele tá morando em Marília, né? Mas continua dando cambalhota ainda ou parou? Deu uma diminuída, né? Porque jogador veterano... Não dá pra brincar muito. O joelho tem um pouco de artrose, não né? Mais, né? Tem que dar uma segurada, né? Tem que mudar a comemoração. O atleta de alto rendimento que aposenta... Tem muita dor de joelho, né? A gente tem que tomar um anti-inflamatório pra jogar, ou antes ou depois. O Osmar já deu uma segurada. Agora ele tá dando piruleta. O Wendel, antes da chegada do... Depois da saída do Tite, ainda em 2006, antes da chegada do Caio Júnior, teve uma volta também do professor Jair Pisserni, né? O Palmeiras estava brigando para não cair. Como é que foi o retorno? Agora você tendo mais oportunidades e a volta do Jair Pisserni, que acho que foi o primeiro técnico a te levar para o banco. Foi, o Pisserni era o treinador do Palmeiras em 2003, né, Série B, me escalou. Foi legal que o professor Pisserni era bom de resenha, né, ele sabia conduzir bem o grupo, tinha aquela linguagem do boleiro, né, do jogador, e todo mundo gostava dele. Então ele já chegou, ó, não tem segredo, vamos pegar o bicho lá, vamos fazer, futebol não tem segredo, faz o simples, cada um faz a sua função e ajudando o outro. E ele tinha um bom relacionamento conosco e graças a Deus deu tudo certinho. Wendel, e nessa trajetória, né, até você se firmar ali, quando começam a ter as oportunidades no time de cima, teve algum momento que você chegou a perder o chão, deslumbrar um pouquinho? E aí eu te pergunto isso porque a galera que tá fora do futebol, às vezes, não tem muito essa noção, né, de como as coisas acontecem em um tempo muito rápido, e até você assimilar a mudança pela qual a tua vida passou nesse curto período de tempo, às vezes demora um pouquinho. E é às vezes um período em que a gente
perde um pouquinho do chão. E quando eu digo perder o chão, é que assim, às vezes uns perdem demais, outros perdem um pouquinho, mas você teve um pouquinho dessa coisa de deslumbre, de falar, caraca, pô, agora eu jogo no Palmeiras, pô, não sei o que tal. Chegou a ter um pouquinho desse deslumbre ou pra você sempre foi muito, muito tranquilo, muito pé no chão? Uma boa pergunta essa daí. Eu não tive, sabe por quê? Porque a minha formação familiar foi muito boa, né? Eu fui criado pelos meus avós, meus tios ajudavam, meus pais trabalhavam. E durante o dia, quando eu não estava na escola, eu era criado pelos meus avós, meus tios. E uma família muito boa, muito unida, religiosa, né? Então isso ajudou bastante. E além da formação familiar, eles também nos davam formação espiritual, religiosa, né? Tinha que ir a catequese, ir à missa, grupo de adolescentes, grupo jovem. E isso ajudou bastante a você se formar, né, como um cidadão da humildade, da simplicidade. As coisas não vêm fácil. E quando está lá, você não pode querer humilhar. Né? Sempre tinha orientação também dos meus pais, dos meus professores. A pessoa que estava... As minhas companhias eram boas companhias também, né? Então, ele sempre falava, ó, seja humilde, muita gente deixou subir para a cabeça. Tinha aquela questão que o jogador ganhava bem, mas fazia farra. Também tinha gente que encostava. Então, essa orientação, o meu empresário também, o Adão, que hoje é como se fosse da minha família também, orientava bastante, né? Pelo menos uma vez por semana, 2, nós saímos para almoçar, para jantar, então ele sempre orientando. Então, as companhias e a formação familiar, o meio que você vive ajuda bastante. Então, isso fez com que eu não tivesse esse deslumbre, né? Não deixei subir para a cabeça. Isso me ajudou bastante. E eu também tinha um objetivo. Eu falei, ó, não adianta você querer ser melhor que o outro, porque cada dia é uma batalha, né? Tem aquele ditado lá que o leão acorda para comer a presa e a presa acorda para fugir do leão. Então, a disputa interna ali por posição, se você querer ser maior. E eu sempre queria crescer, né? Então, isso fez com que eu não tivesse deixar subir para a cabeça e atrapalhar a carreira profissional, né? Muitos atletas atrapalham. E como foi voltar para sua cidade como vencedor, como um jogador do Palmeiras? Essa aí é uma pergunta boa. 2006, né? Teve a parada para a Copa de 2006. Foi muito boa essa parada porque nós estávamos em penúltimo lugar, né? Acho que estava com 10 pontos, 12 pontos, parece. Era penúltimo. E a chegada do professor Tite foi muito bom, que ele soube trabalhar. Legal. Ele trabalhou bem. É muito parecido com o professor Vanderlei, com o Abel, né? Ele trabalha não só a parte técnica, tática, mas o motivacional, o espírito de equipe. E isso ajudou bastante a gente. Quando eu retornei lá deu essa paradinha, né? Aí deu 2 semanas de folga. Aí eu fui com minha família lá para ver meus pais. E quando você retorna para sua cidade com um sonho alcançado, jogando num time titular, time grande como Palmeiras, titular, né? Que eu era titular, foi um sentimento de vitória, sabe? De conquista, de realização. Aí eu lembro que eu cheguei em casa assim, quando eu pisei o pé na porta, eu até me emocionei, né? Comecei a descer lágrimas assim, de gratidão. Então foi uma sensação de conquista, de agradecimento a Deus. E aí eu falei, nossa, eu tenho que conquistar mais ainda, né? Isso aqui não acabou por aqui. Mas o pessoal te reconheceu na rua ou ainda do Palmeiras lá? Já conhecia já, né? Porque eu já tinha jogado bastante. Você joga Libertadores, né? Jogo de Globo. O Galvão Bueno estava na época, né? Narrando. Aí você joga Campeonato Brasileiro aí. Alguns jogos passou aqui, né, que você estava comentando. Sim. Então, você já tem uma visão, um estoque, já começa a falar, cidade pequena, o filho lá de Dário lá, o Wendel lá e tal. Então, eu cheguei, tinha vez em casa que eu tinha que falar que eu estava dormindo ou que eu tinha saído, porque era uma fila lá, o pessoal chegava para cumprimentar. E tinha umas visitas que chegavam assim e não ia embora, não. Não ia embora, né? E lembrando que nessa época... Libertadores, Copa do Brasil eram competições de primeiro semestre, né? Então por isso que até a pausa para a Copa do Mundo ele já tinha jogado bastante, porque você começava com
o Campeonato Paulista no início do ano, já emendava a Copa do Brasil e a Libertadores, e depois no segundo semestre que vinha ali, tinha, né, o Campeonato Brasileiro. Ainda estava nessa em 12, mudança do calendário. Tinha 12 rodadas já do Brasileiro. Já estava na 12ª rodada. Tava nessa fase de adaptação desse calendário mais extenso, né, com o Brasileiro um pouco mais longo durante o ano todo. E naquela época não tinha tanta rede social, né? Não. O pessoal via tudo televisão. Era só o Orkut, né, nessa época. Já tinha Orkut nessa época? Pô, Era claro. o Orkut. 2003. Eu Claro. tinha o Não, ICQ. Tinha a fazendinha, né? Fazenda Feliz. A minha, eu lembro bem. a minha esposa tinha E o Messenger? a fazendinha lá. Ah, tinha a fazendinha? Fazenda Feliz, Fazenda Feliz. Fazenda Feliz. Fazenda Feliz era top. Ô, saudade. Então, como não tinha rede social, a TV era muito... Tinha muita visualização, né? Ô, Wendel, conta uma história aí do Edmundo e do Valdívia, vai? Do Edmundo. Uma do resenha Valdívia. dos dois. Alguma que possa ser publicada. Tinha aquela... Qualquer coisa depois a gente... Resenha eu não lembro agora, mas tinha um pouco de rincha, assim, né? Mas eles se davam bem no dia a dia? Como que era, assim, Se dava, o mas no começo tratamento teve entre um pouquinho eles? de ego, né? Ah, é? De craque, né? De fama, mas depois eles se adaptaram bem, até porque o professor Caio Júnior era bom de resenha, né? Ele chegou, conversou com o Edmundo, com o Valdir, e falou, ó, vocês não tem que brigar, vocês têm que ser unidos, né? Aqui os dois, nenhum vai ser melhor que o outro, vai ser todos melhores para o grupo. E aí ele soube lidar bem e os dois já jogavam direto juntos, né? O Edmundo fazia ali um pouco meio e ataque, né? E aí souberam dar um encaixe legal. O Edmundo nessa época, Luizão, me corrija se estiver errado, ele era mais meia do que atacante, Então, isso que eu ia né? falar, porque ele já era recuou. uma fase final de carreira e o Edmundo já estava jogando de uma forma diferente. Ele tava já. com 36 anos para 37, então Exato. não dá para você ficar na correria. Já não tinha lá. mais aquela explosão, né, que ele tinha dos tempos de 93, 94, 97, né, 98 ali, que acho que o auge do Edmundo 97, que pra mim ele foi o melhor jogador do mundo Jogando naquela no Vasco, temporada, jogando na Fiorentina. Não, em 97 Vasco, né? 98, né, Fiorentina, 98. então, que é quando ele faz dupla de ataque da Fiorentina com Gabriel Batistuta. Uma dupla de, uma dupla de respeito. uma dupla pouco apelona, Melhor né? que essa só Edmundo e Evair. Então. E, cara, quando ele volta ali, né, já 2006, que é depois de uma passagem no Figueirense, se eu não me engano, onde ele vai muito bem jogando como 10 construtor. E foi dali que ele veio pro É Palmeiras. uma outra forma de jogar. E aí você precisa moldar o seu time pra jogar de acordo com aquele cara, porque o Edmundo já não tinha mais aquela velocidade e aquela explosão, só que era aquilo, a bola, a hora que chegava no pé dele, saía alguma coisa. Né? Uma finalização de longa distância, um passe longo, uma distribuição, um passe no ponto futuro. Só que aí tinha um porém, né? Ele ocupava uma faixa central do campo ali pra poder jogar, e o Valdívia ocupava essa mesma faixa. Então, por isso que talvez tenha tido esse embate. Aí depois, numa conversa, né, do Caio Júnior entre eles também, eles já começaram a fazer o encaixe legal, né? O entrosamento. Fizeram um entrosamento bom e foi bom pra gente. Mas tem uma terceira peça nesse time de 07, que é pouco lembrada, mas que encaixou muito bem jogando com os dois, que foi o Caio. O meia. O meia que o Caio Depois foi pra Júnior Alemanha. trouxe do Grêmio Barueri na época, né? Um jogador mais alto, Chutava chutava forte pra caramba. Falta E que se entendeu com os dois ali, e eles formaram um trio de muito poder ofensivo ali. Mas o né? Caio Um trio foi muito embora forte. cedo, né? Infelizmente. Ele foi embora no início de 2008, né? Foi no início de Ainda 2008? disputou Ele umas ficou a temporada partidas. toda? Disputou umas partidas do Paulista ainda do com o Paulista. Vanderlei e foi liberado pra ir pro futebol alemão. Pro Frankfurt, não foi? Alguma coisa assim? Isso, Eintracht Frankfurt. Exatamente. Eu achava que foi aquele outro lá da Alemanha. Leverkusen? Não, um time... O Schalke. Não foi o Schalke não, né? Schalke 04. Confesso que eu não sei qual foi o time exato, mas ele jogava muito, ele tinha muita habilidade e chutava muito forte. Um fato aí do Caio, né? Do Edmundo Valdívia, eu não tô lembrado agora. Mas o legal é que eles eram muito resenha no vestiário, né? A gente brincava muito no vestiário, contava piada, tinha os batuques, né? Os pagodes, e os dois cantavam, o Valdívia dançava, tudo. Um fato do Caio, quando lançou a camisa verde e limão, foi até na partida contra o Grêmio. E nós ganhamos de 2-0, ele fez um dos gols de falta, de longe, né? Aquela batida rápida, quando a bola quica no chão.
Ele fez um dos gols aí do lançamento da camisa verde-limão. Foi a mais vendida em todo mundo, essa camisa. Foi, bombou demais. É Eintracht Frankfurt mesmo. É tanto Foi que Frankfurt, né? não dá pra falar com o Luizão que ele sabe de tudo. Você A vê gente confirma aqui, 94 jogos e 11 gols pelo Frankfurt, depois passou pelo Bahia, Atlético Foi Goianiense. pro Bahia? Passou Nossa, pelo não lembro. Grasshoppers da Suíça, o Maccabi Haifa de Israel e o Apoel Tel Aviv também de Israel. Olha Jogou O Luizão é dois times de narrador Israel. de jogo, sabe, conhece todos E os fechou no jogadores. Desportivo Brasil. Ah, jogou no Desportivo Jogou também? a reta final de carreira, fechou Eu no joguei Desportivo também no Brasil. Desportivo. Em 2017, disputei a Série A3 lá no Desportivo. Antes da gente entrar em 2008, falar um pouquinho do Caio Júnior, né, Wendel? Teve aquele acidente da Chapecoense, infelizmente uma das vítimas. É um treinador muito querido aqui no Palmeiras, em todos os lugares que passou, né? Um Sim. cara muito legal. Como é que foi esse dia que você viu que tinha acontecido o acidente da Chapecoense e o Caio Júnior estava entre as vítimas? Na verdade, aí a ficha demorou pra cair um pouco, né? Assim, é a mesma coisa que quando você vai jogar no time, vai estrear, né? Você fala, nossa, tô jogando Palmeiras, né? Aí demora pra cair a ficha. Foi também demorou pra cair a ficha, porque tava o Caio Júnior, tava o Ananias, que jogou com a gente, Sim. o Josimar, volante, e um amigo meu, que se tornou amigo, né? O Kleber Santana, craque de bola, e jogamos junto no Atlético Paranaense. Ele foi emprestado pelo São Paulo e eu fui emprestado pelo Palmeiras. E aí nós fomos na mesma data, mesmo dia, até para escolher lá os apartamentos. A gente ia junto no carro, saía para almoçar, jantar, pegamos uma amizade, né? E aí quando eu tenho de madrugada, né, essa notícia aí, eu falei, nossa, será que é verdade mesmo? Aí depois lá o velório lá dentro do estádio, você fala, nossa, será que os caras estão ali, né, tudo. E o Caio Júnior também, que eu tinha tem um carinho grande, né? Que foi ele que me efetivou mesmo na lateral. No jogo do Paulista contra o São Caetano, o Paulo Baia tinha reincidido, né, o contrato, retornou para o Goiás, e o reserva dele era o Amaralzinho, né? E ele Saiu do Fortaleza. ele estava machucado. E aí o nosso treinador de goleiro, auxiliar, era o Fernando Pescoço, que ele foi goleiro do Palmeiras também e estava como auxiliar. E ele falou, professor Caio, o senhor tá com problema na lateral, né? Mas tem um atleta aí no elenco que pode fazer essa função de lateral e ele atua bem. Porque lá na base, no Palmeiras B, né? Alguns treinos, alguns jogos eu havia jogado na lateral direita. E o Wendel faz essa função muito boa, que ele marca, tem força, ataca, né? Ele, eu vou conversar com ele. Ele me chamou lá na sala dele. Aí ele falou, Wendel, eu te chamei aqui, né, que eu tava conversando aqui com o Fernando, e você sabe que eu tô com probleminha aí na lateral, né, o Paulo Baia reincidiu, não vai poder jogar, e o Amaral tá machucado, e vamos jogar agora domingo contra o São Caetano. Falei, professor, o senhor tem um problema? Então já tá resolvido, pode contar comigo. Ele, nossa, eu fico feliz e tal. Falei, mas eu só vou ajudar, né, nesse jogo, quero jogar de volante. Ele, não, pode deixar, tal, aí pode deixar. Eu fui lá, fomos jogar, ganhamos 2-1, eu fui um dos melhores em campo. Ele falou, foi muito bem, né, até a gente contratar. Lateral, né? Lateral. Aí eu já fiquei na lateral, virei lateral, joguei os jogos todos de lateral. Virou titular, absoluto, virei titular. ali. Aí os caras só contrataram no brasileiro mesmo. O Paulista inteiro eu joguei na lateral. Tá vendo só? E aí veio quem? Aí 2007. veio o próprio lateral do São Caetano, o Paulo Sérgio. Ah, que corria igual o Cafu, lembra, Luizão? Parecia o Cafu. Não parecia o Cafu correndo? Parecia. Eu lembro Aí dele. quando ele veio, né, aí eu voltei pra volante. Comecei a jogar de volante, eu e o Pierre, volante. Mas aí depois eu conquistei a posição de titular dele, na lateral. Aí ele ficou no banco. Onde que tá o Paulo Sérgio, hein? Nunca mais ouvi falar. Bicho, Boa pergunta. Ele é de 79, tem 46 anos. 46 anos. Eu lembro dele. É verdade, ele tinha a mesma característica de corrida do Cafu. E a característica eu tenho o semblante, parecia, né? Parecia? Parecia o Cafu. É o mini Cafu. É o mini Cafu. Quais outros apelidos aquele elenco tinha ali de jogador ainda? 2007. 2008 também, vai. Vamos entrar em 2008. O Zé Gatão. Quem que Maurício. é o Zé Gatão? Maurício, Zé o Maurício. Gatão. Tinha o Leandro Bochecha, tinha o... Deixa eu ver, o David, zagueiro, o apelido dele era Bebezão. Bebezão. Que ele
parecia uma criança, né? Gigante. Assim. David Braz, né? É, o David Braz. Tá no Mirassol. Tinha da academia. o Valmir, lateral esquerdo, era cabelo sujo. Cabelo ele sujo. tinha as trancinhas, parecia as tranças do Oséias, né? Era rápido, Só que ele molhava o cabelo e passava aqueles creme, o creme Colene, né? Creme Colene. Aí ficava escorrendo assim, ó. Aí o Pierre botou o Valmir cabelo sujo. O Valmir era rápido também, corria pra caramba. Era rápido. Tinha uma força. Você perguntou do Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio já aposentou, o último clube foi a Cabo Friense, Cabo do Rio Friense. de Janeiro. Acho Aí. que ele é carioca, né? Será? Não, ele é de Andradina. A Nascido terra em do Andradina, Rei do São Gado. Paulo. Chegamos em 2008, Edmundo sai, chega Vanderlei Luxemburgo. Como é que foi aquele início de temporada? Eu lembro da apresentação do professor Vanderlei no vestiário, todo mundo reunido ali. E aí a fala dele foi muito boa, que ele falou, ó, o Palmeiras sempre tem que entrar nas competições para ser campeão. Aí já faz tempo que está sem ganhar, então já começa a mentalizar aí. Campeão Paulista 2008, que vai ser nós vamos disputar agora. Na primeira reunião, isso aí. Vamos disputar o Paulista, então já mentaliza. Palmeiras campeão 2008. Vamos acabar com isso. O Palmeiras é time grande, é para lutar. Vai entrar não só para competir, vai entrar para ganhar mesmo. E aqui não vai ter o pronome eu, vai ser o pronome nós. Né? Nós vamos ganhar. Se tiver que perder, nós perderemos junto e vamos reconquistar juntos. Então não tem aqui negócio de ego, é equipe. Né? Aqui tem comando, o comando aqui é meu, né? E vocês que vão jogar, mas jogar em equipe. Então essas duas falas dele foram boas, né? Jogar para ser campeão e jogar em equipe. E a nossa equipe era bem unida mesmo, e deu certo. Nosso grupo era muito bom, muito unido, resenha. Tinha o Marcão, né, que é o rei da resenha, tudo. Toda hora no almoço, na janta, a gente ficava ali reunido, não tinha isso de levantar aí. Ficava um tempão, acabava de almoçar, todo mundo ficava na resenha, brincando, tudo. Então isso foi muito, muito bom. A fala do professor e a união do nosso grupo. E vira e mexe, ele ficava com a gente também na resenha. Sempre Aí, sentava, conversava, tudo, brincava, dava risada. Tudo. aí vem o Henrique Zagueiro, o Kleber Gladiador, o Léo Lima. A gente tem uma mescla, né, de alguns nomes do elenco do 07 ainda, né? Como o Wendel, Francis, que continuam, nem zagueiro estava naquele grupo, o Dininho ainda estava naquele grupo. Helder Gran já chegou. David Braz, que tinha subido no ano anterior, na reta final da temporada. O Diego Cavalieri e o Marcos voltando de lesão em 08. O Leandro já estava, o Martinez já estava, o Gustavo Zagueiro já estava. O Maquelele também O tava. Maquelele estava. O Maquelele chegou em 2007. Algumas dessas peças ainda estavam, né? Valdívia também já estava. E aí ele vai remodelando ali, trazendo Vem Alex algumas Mineiro. outras peças. Então aí vem o Alex Mineiro, que era talvez, acho que a peça que mais fazia falta naquela época, que era o 9 goleador. Caiu como uma luva naquele time. Caiu mesmo. Helder Granja para jogar na lateral direita. Léo Lima. Henrique. Léo Lima, que foi durante a competição, né? O Léo Lima, ele veio numa situação parecida com a do Denilson, né? Denilson, durante a competição, tratou aqui e tal, de repente foi incorporado. Léo Lima foi uma situação parecida também, né? Foi durante a competição que foi efetivado. Também, Diego Souza. Além de jogar, ele era bom de grupo, né? O Denilson, né? E ajudou bastante também. Era bom de resenha. O elenco tinha 2 pentacampeões do mundo, cara. Vai vendo. Denilson e Marcos. Exato. E depois na reta final, já pro segundo semestre, tinha mais um. Roque Júnior. Eu lembro. E o Edmilson. E o Edmilson em 09. Que foi a saída do Henrique pro Barcelona. É e isso. a gente tentou buscar um nome pra... Exato. E veio o Gladstone também, do Cruzeiro. Que era uma promessa. Não chegou a render o que a gente esperava, mas era uma promessa. E o Jesse. E o Jesse do Curitiba. E depois o Edmilson. E O depois canhão do o Edmilson. Pantanal. O O Edmilson já Os tava, dois né? Edmilsons, O né? Edmilson já estava em 2007. Já, ele veio do Canhão. Paraná. Já, né? Veio O com canhão do Gustavo. Pantanal, né? Aí, ó. E com o Cristiano, não foi, Wendel? Cristiano, atacante. Com o Cristiano também. Aí formou, deu liga, né? Aí veio o Lene. Lene. O Lene também é bom de Veio resenha. do Braga. Aí juntou, formou um grupo bem unido, né, Wendel? Foi bom, aquele grupo de 2008 era muito bom, era um time forte, elenco forte.
Na história do churrasco do ônibus que É volta isso de que eu ia ré, perguntar. o Wendel estava onde? Você É tava isso na aí. turma que ficou no ônibus ou você tava na turma que foi pra resenha e depois voltou pra se Os caras despedir? contaram isso aí, foi? Quem foi? O Lene contou essa história, o Gustavo contou essa Marcão, história. né? Todo Mas eles mundo contaram conta essa direitinho história. ou não? Então, Como é que foi? não sei, né? Cada um Não. conta essa história. Diz que o elenco se reuniu. Nós estávamos aniversário do amigo nosso, amigo Uhum. do Marcão, o Negão, né? E tinha uma loja na Sumaré ali. Aí, aniversário dele, ele fez o churrasco lá. E tava a galera toda, a maioria do elenco. No churrasco e tal. O churrasco começou meio-dia, né? Nós treinamos de manhã, né? Aí o professor liberou, porque o time tava bem. Falou, não, esse jogo aí tá mais tranquilo. Vocês não precisam concentrar agora, não, que treina de manhã, né? E já vai pro hotel, almoça e já fica direto. Falou, vocês pode almoçar em casa e apresenta aqui no CT às 22 horas que o ônibus vai sair pro hotel. Não tinha ainda aqui o hotel, né? Sim. Aí beleza, aí acabou o treino aqui, aí nós fomos lá pro aniversário do Negão. O almoço foi lá, o churrasco. Aí ficamos no churrasco. Vai dando horário de pagode, tudo, tal, moda de viola que o Marcão gosta, tudo. Aí foi dando horário. Aí o Marcão falou, ó, tá dando horário de ir lá apresentar no CT para ir concentrar. Então, a gente vai lá, pega o material, E vamos. a gente volta e vamos. Qualquer coisa a gente para aqui. Tá louco, vai parar. Segurança não vai deitar e tal. Aí nós fomos para casa, pegamos as coisas, apresentamos aqui e fomos. Saímos aqui às 10, né? Aí os caras, pô, tava bom, hein? Churrasco, hein? Não sei o que e tal. E nós vamos passar lá perto, né? Aí organizaram o Marcão, o Valdívia. Falou, ó, vamos parar rapidinho, só uma pra paradinha. despedir. Aí o segurança, pelo amor de Deus, vou perder meu emprego, pô. Não vou parar não, não vai parar não. Aí o motorista, não, eu também não vou parar não, vou perder meu emprego. Aí os caras, não, Marcão, não, pode parar, se der coisa aí, eu assumo a responsa. Aí o segurança, não, Marcão, não vai. Aí o Marcão falou, ó, se você não parar, vai perder a moral comigo. E o Marcão é a moral do Palmeiras, né? Falou, não, Marcão, então, ó, rapidinho, hein? Não, aí eles, não, só uma paradinha, 10 minutos. O busão dando ré na Sumaré. Aí o busão deu a ré e a rua, essas ruazinhas de recuo, né? Aí deu a ré, ficou lá. Aí os caras, os mais novos, os evangélicos, ó, vamos embora, pô, vai dar problema, vai dar problema. Aí falou, não, vamos ficar. Aí ficamos lá, ficou mais de 1 hora lá, os caras. Ainda ficou lá no churrasco. E o tudo. segurança não aconteceu nada, nem o motorista. Ficou tudo Não, tranquilo pra aí eles. é o seguinte, aí chegamos lá, o auxiliar do professor tava lá esperando, a gente falou que foi o trânsito, né? E ele acreditou ou não? Acreditou, né? Mas aí o Marcão chegou, ó, no ônibus, né? Ó, acho que fica mais de 1 hora, ainda. Chegamos quase meia-noite no hotel. Aí o Marcão, ó, Todo seguinte, mundo bem, né? o seguinte, ó, amanhã todo mundo tem que voar, tem que ganhar esse jogo. Era porque contra o senão- Bragantino. Mas aí nós ganhamos o jogo, né? De virada, né? Mas não foi tão fácil assim, né? Foi Foi sofrido. sofrido, Ele foi falou, vamos sofrido. ganhar o jogo. Aí, graças a Deus, ganhamos o jogo. Aí o professor nem comentou. Mas se desse, perdesse ou empatasse, aí ia dar O problema. Marcão falou que vocês entraram no dia seguinte, um sol de rachar lá em Bragança. E, pô, aquele time do Bragantino tinha o Malaquias na frente. Era um time bem montado, bem estruturado, né? Treinado pelo Marcelo Veiga. E o Bragantino abre 2-0. Que o Marcão até é expulso, né? Na dividida com o Malaquias. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras consegue reconstruir, o jogador do Bragantino é expulso, o Palmeiras diminui 2-1. Depois, no início do segundo tempo, tem um outro jogador do Bragantino expulso, e aí o jogo deslancha, né? O jogo deslancha. Mas foi tenso. O Marcão fala que até a hora de sair o gol da virada, ali encaminhar a vitória, ele tava pedindo pelo amor de Deus. Ele já tava esquematizando a fala, né? É. Ainda mais expulso no jogo, né? E como é que foi a história do Chororô, Wendel? Palmeiras ganhou do Corinthians 1-0, você participou da jogada, o Kleber chutou, o goleiro rebateu, acho que o Júlio César, e o Valdívia vai lá, faz o gol no Morumbi e sai comemorando com o Chororô. Isso já tinha sido combinado? Como é que foi? Porque ele já tinha feito o chororô em 2008, né? Contra o São Paulo.
Até quando Não, foi em 2008 mesmo? Ele já tinha feito chororô em 2008. Quando eu dei o passe lá contra o São Paulo. Mas essa Um vitória passe contra o vale mais Corinthians que um foi em gol. 2008 Não, Foi no Paulista. do Chororô, no Paulista. Ah, foi no Paulista. Foi porque o foi Kleber, o antes. gladiador, chutou. Ah, é Foi verdade. antes desse jogo do São Paulo. Então, do chororô, tinha aquela época do Botafogo que fazia o chororô, né? Não tinha esse negócio de chororô? Tinha, que inventaram ali. Até falava, tirava onda com a torcida do Botafogo, né? E ninguém para, esse nosso amor chora, né? É, sim. Aí eu tava na Tava na onda. na onda, né? Aí o Valdívia fez esse gol aí contra o Corinthians, 1-0 e tal, e ele saiu fazendo chororô, porque ele já tirava onda, né, com o Corinthians. O lance do chute no vento foi contra o Corinthians que ele deu. É, Foi até nesse jogo aí que ganhamos de 3-0, gol de voleio do Edmundo. 2007. Aí ele já tinha esse lance de fazer alguma coisa contra o Corinthians, que é o maior rival, né, nosso. Então nesse dia aí, acho que aí tava na onda do chororô, ele saiu no chororô. E tinha um parafuso a menos mesmo, chileno em campo? Ele tinha uns 5 segundos dele ali e fazia essas maluquices? Ele era irreverente, né? E nos clássicos, né? São Paulo, ele chamava a responsa. Então ele já se transformava já e fazia a diferença mesmo. E ele falava, toca em mim. Eu falei, nem precisa pedir, que a gente já vai tocar já. Não fala duas vezes, né? O natural já é procurar, mas já que você tá pedindo tanto, né? E você foi lá e tocou mesmo, né? Num gol dele contra o São Paulo. Contra o depois. São Paulo 2008, né? O contra-ataque. Era uma jogada já trabalhada. O professor Vanderlei trabalhava o contra-ataque, né? Sair rápido, sempre sair para a direita, para a esquerda. E deu certinho. Inclusive o Valdívia que tirou a bola no primeiro pau de cabeça, aí eu já saí. Eu já parti para um lado, o Lene para o outro, o Denilson raspou, caiu no pé do Lene e eu já parti no contra-ataque. E ali o Rogério Ceni fechou bem o ângulo, vi que o Valdívia tirou a bola no primeiro e saiu. Porque você tinha que sair, né? Dar a opção de... Eu vi que ele estava melhor colocado, deu passe. E foi bom que tem até bandeirão aí. Os caras já fizeram bandeirão lá comigo. Hashtag um passe vale mais que um gol. Aí, ó. Vira e mexe, eles trazem, hein? Já levou até pra Flórida Aí, o ó. bandeirão, pô. E de onde veio essa frase? Foi naquele mesmo dia te perguntaram e você respondeu isso? Como é que foi? Não, eu tava gravando o Sport TV com o Cartoloco. Aí nós fomos gravar lá no Pacaembu. Tava tendo um jogo no Pacaembu. Aí nós fomos. Aí o Cartoloco fica no meio da torcida, né? A galera tirando onda e tal. Aí eu fui assistir o jogo assim, tinha a torcida Porques. É o Caio e o Renato da torcida Porques. Aí os caras, tá aí, Cartoloco começou a brincar. Ó, o gol lá do Valdívia foi seu, hein? Que é isso? Um passe vale mais que um gol. Falei, não, o gol vale mais que o passe. Aí ele, não, mas é porque a jogada o passe foi tão bem dado, né? Eu falei, não, mas então vamos mudar essa frase. Um passe vale tanto quanto o gol. Porque se você não der o passe, pode não sair. Vira e mexe um atleta, vai lá, tá o companheiro ao lado, ele tenta fazer o gol e perde, né? Então você vê, um passe tem a mesma importância do gol, né? Aí, não, vai ser um passe, vale mais que um gol, nós vamos fazer um bandeirão e levar pro estádio. Eu pensei que eles estavam brincando, né? Aí daqui a pouco eles fizeram um bandeirão e trouxe aí pro Palestra Itália. Aí colocou hashtag, um passe vale mais que um gol. Aí pegou. Aí vira e mexe o passe na rua aí, a galera, um passe vale mais que um gol. O passe pro Valdívia. Aí fala, tô lembrado do passe pro Valdívia, hein? Foi muito bom, porque o São Paulo sempre eliminava o Palmeiras nos mata-mata. E em 2008, nesse dia, deu certo. Aí nós eliminamos o São Paulo e fomos os campeões paulistas. No primeiro jogo, um gol de mão do Adriano, lembra, Luizão? Gol de mão do Adriano, roubado, né? Foi de Uma mão. vergonha. O Adriano pulou assim e espalmou a bola pro gol de gol mão. e tudo bem, né? Ele cabeceou a bola na mão. Então. E aí tudo bem. E aí no segundo jogo a gente deu troco e venceu o São Paulo. É isso aí. Chute do Léo Lima Aí o no Valdívia meio do fez gol. assim pro Rogério Ceni, aí veio acho que o Miranda. Não, ele fez um monte de coisa naquele dia. Foi, Né? foi Não foi mesmo. só o silêncio, ele fez silêncio, fez acabou, e fez dancinha. É verdade, ele é verdade. fez um monte de coisa. Aí depois teve spray de pimenta, né? Como é que foi isso A aí? luz acabou depois do gol. A luz acabou. É verdade. Como é que foi isso no vestiário, Wendel? Quando o jogo paralisou essas vezes? No intervalo lá, o São Paulo falou que jogaram spray de pimenta lá no vestiário. Eles subiram e ficaram no campo. Não queria nem voltar mais pro segundo tempo. Também já tava tomando 1-0, né?
A torcida gritando, agitando, né? Nosso time já incendiado. Mas graças a Deus voltou e tomou mais outro. Aí, ó. Com um passe vale mais que o gol. Né? Foi o segundo gol esse, né? O primeiro foi do Léo Lima. Foi do Léo Lima, chute no meio do gol. Que o Rogério... A bola fez uma... A bola fez uma curva muito, cara, muito também, louca. Então. Bola... E a final contra a Ponte Preta, do Sérgio Guedes, que vinha fazendo uma boa campanha. Jogo em Campinas 1-0. Campinas foi 1-0, eu joguei titular esse jogo. Jogou eu e o Pierre, né, de volante. Os caras falaram, tem um filme dos dois leões que fala a sombra e a escuridão. Falou, olha só, você e o Pierre, os dois meninos lá da base do Vitória. E o juntos. Pierre voltando de lesão, né? Que ele tinha ficado fora de boa parte do Campeonato Paulista, porque o Palmeiras jogou com Léo Lima e Martinez, inclusive, de volantes. Pierre voltou nessa reta final. Aí jogou eu e o Pierre de volante, ganhamos de 1-0, gol do Gladiador, né? De cabeça. Aí aqui foi 5-0, fora os ameaços. Né? Aqui foi um amasso. E aquela preleção ficou famosa, né? Do Marcão ali, do Marcão e do Vanderlei. Já quebrei meu braço, vou quebrar de novo. Vanderlei jogou lá um saco lá cheio de camisa escrito campeão paulista. Falou, quem não tiver personalidade nem entra veste. Em campo. Não veste nem entra em campo. Não, eu tenho. Aí já mexe com o emocional, né, do atleta. Aí todo mundo já entrou. Já colocou a camisa, já entrou, já... Pronto pra vencer, né? Já tava 1-0, né? 1-0, mas o psicológico já tava de campeão. 5-0, todo mundo teve que raspar a cabeça. Você raspou também, ou ainda? Raspei, mas eu era amigo do Giba, cabeleireiro. Então eu falei pra ele passar a 2. A 2 baixo. Os caras passaram a 0, né? Eu falei, não, Giba, passa a 2 aí, Giba. Menos o Kleber foi o único que não raspou a cabeça. Também, né? Um trabalho pra segurar o Kleber, né? Também, né? Melhor deixar pra lá. Melhor ter coisa que é melhor perder do que achar. Eu queria sair na mão com todo mundo. E ele falou, né? Não mexe no meu cabelo. Ele falou. Falou com todas as letras. Aí os caras até brincaram que o cabelo dele parecia a peruca do Zacarias, né? Parecia mesmo. Não, eu falei. Aí os caras, deixa o Zaca quieto, deixa o Zacarias quieto. Parecia mesmo. A peruca do Zacarias. Aí é melhor não raspar. Melhor não Essa eu não sabia, não. O Clebão o bicho era embaçado. Pô, e o homem era forte, hein, Wendel? Porra, o cara era forte. Naquela época, né, Luizão? Sim. É difícil um atacante com aquela... Não é alto, mas ele é muito forte. Tem um lance legal, né? Do Kleber aqui no treino. O Zé Gatão. Não sei se o Zé Gatão contou isso aí. O Zé Gatão no coletivo, né? No coletivo você não precisa ficar... Tem que ter cuidado para não machucar o atleta. O Zé Gatão novo, né? Tinha acabado de subir pro profissional. A bola vinha, ele no Kleber, né? A primeira, o Kleber já olhou para trás. Aí beleza. Na segunda, de novo. Sabe, metade bola, metade. Aí o Clebão não é de falar, né? Ele fica quieto. Na terceira, mesma coisa, que ele chegou por trás e tal. O Clebão protegeu assim, jogou a bola pra frente, virou no Zé Gatão na canela e deu uma bica na canela. Deu uma bica na canela. Aí o Zé Gatão, caiu lá. E o Vanderlei, Kleber, pode sair do treino. Pode sair, não vai estragar meu treino, não. Tem que ter respeito aqui e tal. Aí depois os caras ficaram imitando o Zé Gatão. Os caras porque pra que ficar chegando dessa forma, pô? Só cerca, né? Deixa o cara dominar, então. E o Kleber não era, e na verdade não é muito de falar, né? Não, nem falou, só virou, deu uma bica e já saiu, já. Sai do treino, aí já saiu. Depois os caras ficam tirando onda do Zé Gatão no jantar. Você falou do Cartoloco, que você acompanhou ele, né? O Cartoloco foi acompanhar um jogo do Kleber no Amador, agora recente, com o time lá da minha cidade, em Osasco, com os veteranos do Seno, né? Eu vi no time do veterano do Seno lá, o Xana, que é um grande amigo meu, vi o Brinco, o Kleber, o próprio... Leandro Cachimbo também. Os apelidos do futebol amador são uma maravilha, são cara. Perigosíssimos. Mas o Leandro Cachimbo, que fez dupla de ataque com o Kleber nesse jogo aí e tal, tudo. E, pô, o Kleber jogando no quarentão. Não, amador, né? Só. O jogo ali foi uma decisão. Jogando no quarentão. Pô, arrumando briga igual quando era lá dos 20 e poucos anos, parceiro. Arrumando briga com a rapaziada no amador. Joga sério, não tem jeito. Não muda, o instinto não muda. Joga sério, não tem brincadeira não. E o Wendel, depois de tantos anos de Palmeiras, identificado pra caramba, como é que foi dar adeus? Chegar nesse momento de
Wendel, o espaço aqui já não é mais o mesmo, a gente acha melhor te emprestar para você poder jogar. Como é que foi essa conversa contigo, né, do clube com você, para te dar uma oportunidade de você continuar jogando, trabalhando em outro lugar, né, para não ficar só parado? Porque a gente sabe que para um atleta ficar parado também não é bom, né, fisicamente falando, tempo de bola, faz muita diferença. E como que você aceitou isso? Como que foi lidar com isso, depois de tanto tempo de casa, tão identificado, de entender, putz, é o momento de eu trilhar meu caminho? Você tem que preparar emocionalmente, né? Eu fui emprestado algumas vezes, mas sempre saía para jogar, como você falou, né? Tem que estar aparecendo e sempre procurava fazer um bom trabalho para ajudar o time que eu estava e também para poder retornar. Eu sempre queria, né, jogar pelo Palmeiras, não queria nem sair assim, mas são situações de trabalho. E aí saí algumas vezes para o Goiás, para o Atlético Paranaense e para Ponte Preta. Mas graças a Deus retornei em 2013 e 2014, fiquei os 2 anos aqui. Ainda peguei. Santos, né? Para o Santos, 2008 também, no segundo turno do Brasileiro. E eu já estava feliz porque 2013 participei, né, do acesso, joguei bastante e consegui renovar mais um ano. Paulo Nobre, né? Eu falei, eu tenho muita vontade de estrear aí, né, no Allianz Parque, na Nova Arena, e participei em 2014 e tinha a expectativa de mais um ano de renovar. Aí tinha conversado até com o presidente, né, gostaria de ficar mais um ano aí, né, pelo Palmeiras, tava tudo assim, em conversa, né, nada escrito, mas aí surgiu, veio o Alexandre Matos, né, ele teve quis fazer renovação, aí eu não consegui ficar, nem eu, nem o Marcelo Oliveira, nem o professor Dorival, o Henrique Dourado. Então ele fez uma renovação e quis trazer, né, alguns atletas dele. Não pude ficar, fiquei um pouco chateado, né, que eu queria ficar mais um ano, já tinha tido uma conversa. Mas a gente também sabe que tem uma hora que não dá mais, né? Na minha opinião, daria para eu ficar mais um ano, pelo menos, mas só tenho gratidão pelo Palmeiras. Fiquei um pouco chateado da forma que eu saí, né? Mas faz parte, né, da vida. E graças a Deus o Palmeiras fez as homenagens depois, né? Participei aí da despedida do Zé Roberto, comecei a participar dos eventos aí com o clube. Fiquei muito feliz também pelo convite, a homenagem agora, participando lá da escalação do time. Agradeço o Palmeiras, o Guilherme aí, foi muito bom, né, a resenha. Mas a pessoa tem que se preparar, né? Quando você fica muito tempo, fiquei 12 anos, não é fácil não. Então você tem que se preparar emocionalmente. E quando eu saí fiquei um pouco triste, mas eu sempre procurava ir para a igreja, né? É o que eu te falei, a parte espiritual ajuda bastante. Então a minha fé com Deus ajudou bastante para dar a volta por cima, né? E não deixar como é que fala? Ficar deprimido, né? Não deixar isso tomar conta de você. Sim. E aí já fui para outro clube. Fui disputar a Série B, né? Se você fosse treinado pelo Abel Ferreira, Wendel, o que ele mudaria no teu estilo de jogo? Como seria a sua evolução como jogador sendo treinado pelo Abel? O Abel é muito parecido com o professor Vanderlei, né? O estilo de jogo, de trabalho, parte tática, estratégia. Iria ser mais ou menos o que eu fazia mesmo com o professor Vanderlei. Jogava de volante, primeiro volante, segundo, joguei na lateral direita, né? Então, são estilos parecidos. Depois que você sai daqui, Wendel, você passa por alguns clubes, né? Você Boa Esporte, e depois você disse que jogou no Desportivo também. Foi Boa Esporte, Mojimirim, aí Desportivo Brasil, e parei no Juventus da Moca. Disputei a Série A2, né, de 2018. Aí encerrei de vez, comecei a jogar no Master, né, do Palmeiras e na seleção Master Paulista, Master brasileiro e outros eventos, assim, com os ex-jogadores. 2017, na sua passagem pelo Desportivo Brasil, né, o Desportivo Brasil estava num período ainda de ascensão, né? Era um clube que trabalhava com um elenco majoritariamente sub-23, muitos meninos da base, e levava alguns atletas com um pouco mais de experiência, justamente para dar uma sustentação para que esses meninos se desenvolvessem.
Tem um atleta hoje no Palmeiras que é oriundo do Desportivo Brasil. Só não me recordo se talvez vocês tenham tido algum tipo de contato na época, porque, se eu não estiver enganado, na época que você estava lá, ele estava no Sub-17 ainda, que é o Maurício, que hoje é meia aqui do Palmeiras. Maurício, você se recorda de ter visto o Maurício lá nessa época, em algum momento? Porque eu me lembro dele ter até feito uma certa transição, mas eu não me lembro se ele chegou a jogar no profissional do Desportivo nessa época, de Copa Paulista, né, de outras competições. Na minha época ele não treinou. Se treinou, não me lembro não. Não lembro não. Mas é o que você falou, né? O Desportivo tava o Brunoro, né? Foi até o Brunoro que era o nosso diretor de futebol aqui, 2013, 14, ele que me fez o convite para ir lá, trabalhar lá e levar um pouco de experiência, né, pro pessoal do Desportivo. Mas o Maurício eu não lembro, não. Mas é bom saber, né, que um jogador fez sucesso e tá muito bem aí no time nosso time aí do Palmeiras. Ele chega no Desportivo Brasil no Sub-15. Inclusive, conversando com o Maurício outro dia, até o Charu que tá fazendo a mesa de corte aqui hoje, não sei se o Charu vai lembrar, mas a gente conversando ali, até dessas passagens de base, né, Charu? Ele foi treinado por um amigo meu e jogou no Osasco, né? Engraçado isso, e eu não lembrava do Maurício, cara. Falou, cara, eu lembro de você no Desportivo, narrei jogo seu no Desportivo na base, mas aí ele falou, pô, eu joguei no Osasco. Eu falei, cara, eu não lembro de você no Osasco. Olha que curioso, gente, né? Mas a gente tem, assim, essa proximidade, Maurício, que é um puta cara sensacional, que vem vivendo uma temporada muito boa com a camisa do Palmeiras. E que, cara, curiosamente, nem parece, né, que foi um jogador trazido de fora pro Palmeiras. Parece que é um cara que tá aqui já há muito tempo, né? Porque caiu dentro do elenco muito bem, a camisa caiu bem, o estilo de jogo encaixou muito bem. E esperamos que continue aí, viu, Maurício? Trilhando essa temporada aí, artilheiro, marcando muitos gols e dando muitas alegrias ao torcedor. E isso do Desportivo Brasil ainda continua, né? O Desportivo continua ainda fazendo um bom trabalho de base e mesclando, né, a juventude com alguns jogadores experientes nessas competições, na Copa Paulista, né, nos campeonatos, né, seja na Série 3, na Série 2, vai usando muito o elenco ali na base do Sub-23, não muda essa forma de trabalhar. O Red Bull, antes de virar Red Bull Bragantino, quando era Red Bull Brasil, também fazia isso. Tinha também um grupo Sub-23 e pegava uns atletas mais experientes para dar uma encorpada no elenco. Foi assim que o Edmilson, inclusive, foi jogar lá, né? Só que aí depois a equipe foi ascendendo, chegou na primeira divisão, aí você tem que mudar um pouquinho a forma de trabalhar, porque senão você não consegue manter, né, a equipe na elite. Né? Então, um dos projetos que deram certo aí do interior paulista. E falando em Desportivo Brasil, né, aproveitar e fazer um convite pra galera. A partir das 11 da manhã desse sábado, Palmeiras e Desportivo Brasil, Campeonato Paulista Sub-17, você acompanha ao vivo aqui na TV Palmeiras. A partir das 9 da manhã, Palmeiras e Monte Azul. A quarta rodada da segunda fase de grupos, viu, Simate? É o verde contra o azul. Pois é. Monte Azul, nós jogamos Série A3 de 2005 contra o Monte Azul. Palmeiras B e Monte Azul. Ah, é? Que legal. Tá vendo só? Muito legal. Histórias do futebol. Vai puxando as histórias. E Wendel, a hora de parar foi difícil? Você teve muita dificuldade pra definir vou aposentar, tal? Porque o pessoal costuma dizer que é complicado, é uma decisão difícil, né, de você tomar, que você tem que ir amadurecendo ali com o tempo pra chegar na conclusão. É mais difícil se eu ficasse jogando só no Palmeiras, né, no time grande e tudo. Aí pra parar, a minha saída do Palmeiras foi mais difícil, né, assim. Mas você tá jogando em time pequeno, tem uma hora que você já não aguenta mais, sabe? Aí você já não vê a hora de aposentar. Eu já também tinha preparado a minha mente de jogar até uns 34, 35. Eu não queria jogar muito tempo, sabe? Porque desde pequeno já treinamento todo dia, viagem, concentração, tem uma hora que já enjoa, sabe? É tanto que o pessoal quer que eu vá jogar a bola aí, falou, não gosto de jogar bola mais não, só jogo quando é evento aí, né, que você vai receber um cachê, né, fica ali, joga um pouco, fica na resenha, mas negócio de bater bola, vamos bater uma bola aí. Não pensa em jogar no amador não, igual uma rapaziada tem feito aí? Não, não. 2019, galera aí que tem ido. 2019 eu joguei lá em Sorocaba, a convite do Fábio Gomes, né? Não, vamos jogar, que a gente jogava no Master, né?
do Palmeiras. Fábio Gomes, ex-paulista de Jundiaí, que também jogou aqui no Palmeiras. Ele falou, vamos jogar lá, ô irmãozinho, vamos jogar. O time lá, Sorocaba, o Veteranos, joga muitos ex-jogadores. É um campeonato muito bom, os caras pagam bem, né? Os caras pagam uma luva e pagam pro jogo. Eu falei, não, mas eu não quero jogar vaga, eu não quero mais. Não quero ter esse compromisso. Ele, vamos fazer o seguinte, vou combinar com o dono lá do time, a gente almoça, a gente conversa lá. Eu falei, vamos pro almoço. Aí viemos pro almoço, que ele veio para São Paulo, almoçamos, eu falei, vamos jogar lá, tudo. Eu falei, não, mas eu tenho os eventos, né, com os jogadores. Eu falei, se você tiver evento, não precisa ir pros jogos, não. Eu falei, não, mas como assim? Tem que ter compromisso. Ele, não, se tiver algum jogo, você pode ir. Vem jogar só o jogo que você quiser. Na verdade, eles queriam o contato com os ex-jogadores, né, no time dele e tudo. Falei, então beleza, se for dessa forma, se eu tiver evento, eu falei, não, pode ir pro evento dos ex-jogadores. Aí foi dessa forma que eu fui. Aí eles pagaram uma luva, pagou pro jogo, eu fui, foi legal, o time lá era bom, tinha muitos ex-jogadores mesmo. E aí fomos campeões, aí eu peguei muita amizade com o dono, né, o Rony, agora ele tá no São Bento, tá ajudando o São Bento, de Sorocaba. E aí eu comecei a indicar os atletas, né? Aí falei do Correia, falei do Jailson, né? E aí o Jailson também virou amigo, disputou também. E foi só essa vez, 2019. E convite eu tenho direto aí, né? Os caras ficam me convidando, eu falo, não vou jogar. Porque agora aumentou a agenda de jogos, aumentou, né? Às vezes eu jogo massa só do Palmeiras, sim. Aí tem dos ex-jogadores, né? Misturado tudo, então tem jogo atrás de jogo. Domingo agora nós jogamos em Birigui. Foi jogando em Birigui. Até sair lá do jogo. Foi pra lá? Já fui direto. Foi eu e o Galeano. Viajamos a madrugada inteira aí. Aí tem jogo atrás de jogo. Então não dá pra você ficar jogando vaso, essas coisas. Legal. E nesse de Master, só pra galera ter uma ideia do time que tá participando. Você, Serjão, Galeano Júnior lateral, tem Flávio Conceição, Djalminha. Isso são a galera do Palmeiras, né? E tem toda a galera aí do Corinthians, do São Paulo, né? Todos os jogadores. O Djalma vai com frequência? Vai. O Edmundo joga também. O Edmundo também? Ronaldinho Gaúcho, o Romário já participou, o Túlio Maravilha. A galera aí do Corinthians, Ezequiel, Zenon, Neto, Vampeta, né? O pessoal do São Paulo, Lamiller, Vitor, lateral. A galera toda participa dos eventos. Veloso joga também. Todo mundo. Porque esses jogos, né, com a rede social, com a divulgação, e tem muitos jogos de aniversário de cidade, então eles querem os ex-jogadores, né? E porque não tem mais contato, tá difícil o torcedor ter contato com os jogadores atuais, ficou muito blindado, né? Então eles têm mais acesso conosco, né? E eles até falam, a gente sente falta, né, de estar junto com o jogador e a gente pode ficar perto de vocês. Então vai aumentando, aí vai tendo os eventos e vai aumentando. Aí a gente roda o estado inteiro, outros estados, já fomos para fora também, para jogar os eventos, tudo. Encontros de torcedores também, os consulados do Palmeiras tem muito consulado. Aí tem encontro de palmeirense, né? Aí às vezes é o almoço, às vezes é jantar. Então isso é bom pro atleta, que tem o carinho da torcida, e é bom pro torcedor, que tem o contato, né, com o atleta. Geralmente os jogos, quanto tempo? 25? 35. O que a galera tá conseguindo? É de 30 por 30, 35 por 35. Quando tem muita gente, coloca 40, né? Porque aí vai trocando. Sim, mas é jogo vai trocando de acordo com o jogo ali. Vira e mexe que a gente pega uns jogos aí que é mais corrido, tem um pessoal mais novo. Aí, quando eu parei, eu falei, vou parar de jogar, vou ficar de boa, né? Agora tem jogo que eu chego e os caras, você vai correr pra nós. Hein? Você vai correr pra... Falei, porra. Bom é quando vai o Amaral, né? Que o Amaral corre por todo mundo, tá tudo certo. O Amaral corre também. Se cuida, Amaral se cuida. Cara, mas é legal. Você, quando tiver a oportunidade de acompanhar na sua cidade algum jogo dos veteranos aí, cara, não perca essa oportunidade, porque tem muitos craques, né, que a gente fala bastante, assim, essa galera geração 80, 90, e que até tem uma galera que não teve oportunidade de ver, que vê por vídeos resgatados aí no YouTube, etc. Mas que é muito bacana ver essa galera ao vivo, porque a qualidade mantém, né? Lógico, né?
A idade chega, a velocidade não é mais a mesma. Mas, amigo, dá a bola no pé da rapaziada ali que a rapaziada resolve, Mas o viu? toque de bola, a jogada continua a mesma, hein? Tem jogos aí que os caras nem vê a cor da bola, o adversário. Não, É só acompanhar aí. Você chega pra jogar, vamos jogar um jogo domingo ali, Simate? Aí você chega no campo, tá Flávio Conceição, Djalminha, você fala, irmão, eu vim fazer o que aqui? Não tem como, Né? né? Não tem como competir, imagina. Não, o meu adutor na hora já fala, ó, senti aqui, melhor não vai dar evitar. não, vou ter Melhor que só ficar assistir. fora, né, sabe? Lembrei agora. Melhor só assistir. É o jeito, mas é muito bacana ver essa galera em atividade ainda e assim, jogando muito, né? Tipo assim, é um espetáculo, né? Acaba sendo um espetáculo, né? E ainda mais agora que tem essas novas formas, né, de se comunicar, novas formas de se fazer o futebol, né? A gente vê aí Kings League, a gente vê também agora torneios de influenciadores. Legal que também tem muitos influenciadores que procuram os ex-atletas para gravar conteúdo também, até para fazer desafios de vez em quando. E além dos conteúdos que eles gravam, os influencers participam também dos jogos. Eles jogam com a gente também. É muito Então é legal. uma troca legal. E aí você vai fazendo uma mescla de gerações ali. Muito bacana, todo mundo acaba conhecendo um pouco mais da história. E passa a valorizar muito mais a história desses caras, assim, como o Wendel, como o Djalma, como o Flávio, né? Entre tantos outros nomes. Ó, o torcedor palmeirense está acompanhando aí o nosso Palmeiras Cast. Para ver os jogos, onde vai ser as datas, é só acompanhar um pouquinho do nosso Instagram, né? O @Wendel_Palmeiras, o Wendel W, um L só, o Wendel_Palmeiras, que sempre a gente divulga onde vai ser, a data, o horário, o local. Aí, sigam o Wendel e acompanhem, né? Acompanha lá no Esses Instagram, Wendel_Palmeiras. E Wendel, tem algum sonho que você gostaria de ter realizado como atleta que você não conseguiu alcançar, que ainda de vez em quando te dá uma bagunçada assim na mente? Na minha opinião, assim, eu gostaria de ter jogado na seleção brasileira. E eu acho que eu tinha o potencial, estava no momento bom, mas não tive a oportunidade. Só isso mesmo. E depois eu tentei trabalhar aqui também no Palmeiras, né? Eu tinha vontade de trabalhar na base, ser auxiliar técnico, ou preparador físico. Não tive oportunidade também, mas quanto a isso eu estou mais tranquilo. Mas da seleção eu tenho assim na mente que eu poderia ter oportunidade sim, mas não tive. Caraca, a concorrência naquela época ali também era braba, Era né? braba. Tinha bastante gente na posição. Lá né? eu estava por empréstimo no Santos, eu fui pré-convocado, né? Sim. Era o Dunga, o treinador. Aí você fica pré-convocado. Se tiver alguma desistência ou lesão, aí você entra. Cara, acho que essa época do Dunga na seleção foi a época que eu mais vi possibilidades diferentes, assim, de atletas serem convocados, porque, cara, o Dunga chegou metendo o pé na porta, né? Chegou metendo o pé na porta, literalmente. Falou assim, eu vou chamar mesmo quem eu achar que tem que chamar, né? Tipo assim, e algumas mudanças até muito questionadas, né? Por boa parte da imprensa na época, da torcida na época. Mas é aquilo, né? A gente fica muito preso à Copa do Mundo, né? Não ganhou a Copa do Mundo, o trabalho meio que não valeu de nada, né? Tipo, hipoteticamente. Mas em números a passagem foi muito boa, né? Conquistou a vaga para a Copa do Mundo com antecedência, ganhou a Copa América, Copa das Confederações, participou, tal. É aquilo, é que a Copa do Mundo é o que marca, né? É o que marca. E a forma como foi eliminado pela Holanda também, né? Tem sempre essa pontinha de tristeza. Mas o trabalho não foi de um todo ruim, como todo mundo pinta, assim, né? Porque do jeito que a galera fala, dá a impressão de que, nossa, foi, né? A segunda passagem foi pior, né, mas Luizão? não, A né? primeira passagem foi boa. A segunda não foi, mas a primeira foi. Os números, né? Os números não dizem. Mas é muito louco como a gente Poderia usa ter uma levado- única competição para balizamento geral do trabalho, né, cara? Poderia ter levado talvez outros jogadores em 2010 que não foram. O Neymar tava bem, o Ganso, né? Não sei. Mas tinha muita opção boa também. Então, assim, eu não sei. Eu sei que muita gente questiona, mas eu me lembro que na época eu, de uma certa forma, concordei. Eu acho, cara, é a convicção. A convicção dele, são os caras que trabalharam com ele. Porque é aquilo que muita gente fala assim, né? De fora é fácil, né? Tipo, a gente dá uma pitacada ali, tomar uma decisão e tal. A gente não tem ônus nenhum, né? Mas só quem convive ali, o período, o projeto, perante o grupo. Né? Então, assim, são muitas variáveis
E muitas questões a serem administradas que muitas vezes não são tão simples assim, né? Eu já ouvi dizer que uma mudança de peça, às vezes, destrói o trabalho de 2, 3 anos ali. Não porque, às vezes, aquela peça cria um problema, mas porque a peça que você tira perante aos demais te cria uma quebra, né, de confiança, uma quebra de relacionamento. É muito complexo, cara. Muito complexo. Eu não sei, não. Tipo, eu falo que eu talvez não teria bala na agulha pra ser treinador, por exemplo, por essas questões. Que eu morreria com as minhas convicções. Fato. Dando certo, dando errado, mas eu morreria com as minhas convicções. É uma visão, né? É muito louco, assim, cara. E pensar que você tem 30 cabeças pra gerenciar, tem que tomar decisão e tipo assim, você não vai agradar todo mundo. Cara, é tenso, não é tão simples assim como a galera pensa que é. É isso aí. Mas, Mate, vambora. Bora, Luizão. Muito Bora, a legal gente o papo agradece com o Wendel, né, por ter vindo bater esse papo com a gente. Em nome da presidente Leila Pereira, diretoria do Palmeiras. Obrigado, hein? Obrigado. Presentinho simbólico pra você por ter topado vir bater esse papo com a gente aqui no Palmeiras Cast by Sporting Bet. Mais uma pra sua coleção, obrigado. Mais uma pra coleção da Gabi. Obrigado, Palmeiras. Obrigado, presidente Leila. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Luizão. Bonita, hein? Camisa. E tá no shape ainda o Wendel, né? Veste bem. Tá no shape ainda. É isso aí. Tá no shape de atleta. É o manto. Agradecer você, Wendel. Obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Obrigado, Wendel. Obrigado, hein? Vai pingar um QR Code na tela pra galera baixar o Palmeiras App. Por lá o pessoal fica por dentro de todas as informações do universo do Verdão, participam das atividades, acumulam as porcões e trocam por experiências. E aí podem ser aquelas experiências pré-jogo, que é o tour com o desafio do pênalti, tem também... Tinha a zona mista, né, que agora a gente não tem conseguido fazer mais, mas... tem a visita aos bastidores, tem também a entrada das crianças pro hino, o super desafio aos assistir ao Palmeiras Cast aqui, o desafio aos mascotes, entre tantas outras experiências que o Palmeiras proporciona pra galera. Simate. É isso aí, Luizão. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Obrigado você, um abração pro Wendel e valeu pela presença de todos. É isso, encerrando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço, até a próxima e avante palestra. Scopia la vittoria nostra. O italiano tá em dia. O manto sagrado te espera. A nova camisa do Verdão está te esperando. E ela pode ser sua. Garanta já a sua camisa oficial do Verdão na palmeirasstore.com. Ou ir na Palmeiras Store mais próxima e garantir a sua camisa oficial. Corre e aproveite.